quando o poder de Deus nos toma. Sermão número 7 e 8, pregado na manhã de domingo, 11 de fevereiro de 1855, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, 23 e 24. Que desprezo Deus derramou sobre a sabedoria deste mundo. Como Ele a reduziu a nada e a fez parecer nada. Ele permitiu que ela extraísse suas próprias conclusões e provasse sua própria tolice. Os homens se gabavam de serem sábios, diziam que podiam descobrir a Deus com perfeição e, para que sua loucura fosse refutada de uma vez por todas, Deus lhes deu a oportunidade de fazê-lo. Ele disse: sabedoria mundana, vou provar você. O homem diz que é poderoso, que seu intelecto é vasto e abrangente, que seu olho é aguçado, que você pode desvendar todos os segredos. Agora, eis que eu provo você. Apresento-vos um grande problema para resolver. Aqui está o universo. Estrelas fazem seu dossel, campos e flores o adornam, e as inundações rolam sobre sua superfície. Meu nome está escrito em tudo. As coisas invisíveis de Deus podem ser vistas claramente nas coisas que são feitas. Filosofia, eu lhe dou este problema. Descubra-me. Aqui estão as minhas obras. Descubra-me. Descubra no mundo maravilhoso que fiz a maneira de me adorar de forma aceitável. Dou-lhe espaço suficiente para fazê-lo. Há dados suficientes. Contemple as nuvens, a terra e as estrelas. Eu lhe dou tempo suficiente. Darei a você milhares de anos e não interferirei. E você fará o que quiser com seu próprio mundo. Dar-vos-ei homens em abundância, pois farei grandes mentes e vastos sábios, a quem chamareis de senhores da terra. Terás oradores, terás filósofos. Descubra-me, ó razão. Descubra-me, ó sabedoria. Descubra minha natureza, se puder. Descubra-me até a perfeição, se puder. E se não puder, então cale a sua boca para sempre. E então eu lhe ensinarei que a sabedoria de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Sim, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E como a razão do homem resolveu o problema, como a sabedoria realizou sua façanha. Olhe para as nações pagãs. Lá você vê o resultado das pesquisas da sabedoria. No tempo de Jesus Cristo, você deve ter visto a terra coberta com o lodo da poluição. Uma Sodoma em grande escala, corrupta, imunda, depravada, entregando-se a vícios que não ousamos mencionar, revelando luxúrias abomináveis até mesmo para a nossa imaginação se deter por um momento. Encontramos os homens prostrados diante de blocos de madeira e pedra, adorando 10.000 deuses mais perversos do que eles. Descobrimos de fato que a razão escreveu sua própria depravação com um dedo coberto de crime e horror, e que ela se separou para sempre de toda a sua glória pelos atos vis que cometeu. Ela não adoraria a Deus, ela não se curvaria a Ele, que é claramente visto, mas ela adorava qualquer criatura, o réptil que rasteja, o crocodilo, a víbora. Tudo pode ser um Deus, mas não, em verdade, o Deus do céu. O vício pode ser transformado em cerimônia. O maior crime pode ser exaltado em uma religião, mas da verdadeira adoração, a sabedoria humana nada sabia. Pobre razão, pobre sabedoria, como você caiu do céu, como Lúcifer, o filho da manhã, você está perdida. Você escreveu sua conclusão, mas é uma conclusão de loucura consumada. Depois que na sabedoria de Deus, o mundo, pela sabedoria, não conheceu a Deus, aprove a Deus, pela loucura da pregação, salvar os que creem. A sabedoria teve seu tempo e tempo suficiente. Fez tudo, e isso foi pouco. Foi, na verdade, terrível. Tornou o mundo pior do que era antes de pisar nele. E agora, diz Deus, a loucura vencerá a sabedoria.
Agora a ignorância, como você a chama, varrerá sua ciência. Agora, fé humilde e infantil desmoronarão em pó todos os sistemas colossais que suas mãos empilharam. Ele chama seu exército. Cristo leva sua trombeta à boca e surgem os guerreiros, vestidos com trajes de pescador, com o sotaque do lago da Galileia, pobres e humildes marinheiros. Aqui estão os guerreiros, ó sabedoria, que são suficientes para confundi-la. Estes são os heróis que vencerão seus orgulhosos filósofos. Esses homens devem plantar seu estandarte nas paredes em ruínas de suas fortalezas e fazer com que caiam para sempre. Esses homens e seus sucessores devem exaltar um evangelho no mundo do qual você pode rir como absurdo, do qual você pode zombar como loucura, mas que será exaltado acima das altas montanhas e será glorioso até os mais altos céus. Desde aquele dia, Deus sempre levantou sucessores dos apóstolos. Eu afirmo ser um sucessor dos apóstolos, não por descendência linear, mas porque tenho o mesmo papel e carta como os apóstolos. E sou chamado para pregar o evangelho tanto quanto o próprio Paulo. Se não tanto na conversão dos pecadores, mas em certa medida abençoado por Deus. E portanto, aqui estou, tolo como Paulo possa ter sido visto, tolo como Pedro ou qualquer um daqueles pescadores, mas ainda com o poder de Deus eu agarro a espada da verdade, vindo aqui para pregar a Cristo e este crucificado, pedra de tropeço para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Antes de entrar em nosso texto, deixe-me dizer brevemente o que acredito ser a pregação de Cristo e Ele crucificado. Meus amigos, não creio que pregar a Cristo e Ele crucificado seja dar ao nosso povo um lote de filosofia todos os domingos de manhã e à noite, e negligenciar a verdade deste livro sagrado. Não creio que seja pregar a Cristo e este crucificado deixar de fora as principais doutrinas cardinais da palavra de Deus e pregar uma religião que é toda uma névoa e neblina, sem quaisquer verdades definidas ou meras ideias humanas que são um fracasso. Eu entendo que o homem não prega a Cristo e este crucificado se pode passar por um sermão sem mencionar o nome de Cristo e as grandes doutrinas da graça. Nem aquele homem prega a Cristo e este crucificado se deixa de fora a obra do Espírito Santo, que nunca diz uma palavra sobre o Espírito Santo agindo soberanamente. E eu tenho convicção de que não existe tal coisa como pregar a Cristo e este crucificado, a menos que você pregue o que hoje em dia é chamado por homens, e jamais seria por Calvino, de calvinismo. A verdade que todos os reformadores pregaram e os puritanos após eles. Tenho minhas próprias ideias fixas na palavra e as exponho sempre com ousadia. É um apelido meramente humano e não prefiro chamar de calvinismo. Calvinismo é o evangelho e nada mais. Não creio que possamos pregar o evangelho se não pregarmos a justificação pela fé sem obras, pregar as grandes doutrinas da graça soberana. Nem é pregar Cristo e este crucificado, a menos que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação da graça. Nem a menos que exaltemos o amor eletivo, imutável, eterno, imparável, conquistador de Jeová. Tampouco penso que podemos pregar o Evangelho a menos que o baseemos na redenção peculiar que Cristo fez por seu povo eleito e escolhido. Tampouco posso compreender um Evangelho que permite que os santos caiam depois de serem chamados e permite que os filhos de Deus sejam queimados no fogo da condenação depois de terem crido. Ou seja, que Deus começa a boa obra, mas não pode terminá-la. Isso é negar a palavra. Tal evangelho eu abomino. O evangelho da Bíblia não é um evangelho assim. Pregamos Cristo e Ele crucificado de uma maneira apostólica, e a todos os contradizentes respondemos: não aprendemos assim a Cristo. Há três coisas no texto. Primeiro, um evangelho rejeitado. Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Em segundo lugar, um evangelho triunfante, para os que são chamados, tanto judeus como gregos. E terceiro, um evangelho admirado.
É para eles que são chamados o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Primeiro, temos aqui um evangelho rejeitado. Alguém poderia imaginar que, quando Deus enviou o seu evangelho aos homens, todos os homens ouviriam humildemente e receberiam humildemente suas verdades. Deveríamos ter pensado que os ministros de Deus tinham apenas que proclamar que a vida é trazida à luz pelo evangelho e que Cristo veio para salvar os pecadores, e todo ouvido estaria atento, todo olho estaria fixo e todo coração estaria aberto para receber a verdade. Deveríamos ter dito, julgando favoravelmente nossos semelhantes, que não existiria no mundo um monstro tão vil, tão depravado, tão poluído a ponto de colocar uma pedra no caminho do progresso da verdade. Não poderíamos ter concebido tal coisa, mas essa concepção é a verdade. Quando o evangelho foi pregado, em vez de ser aceito e admirado, um silvo universal subiu ao céu. Os homens não podiam suportar isso. Eles arrastaram seu primeiro pregador até o cume da colina e o teriam enviado de cabeça para baixo no abismo, se pudessem. Sim, tempos depois, eles fizeram mais que isso. Eles o pregaram na cruz e ali o deixaram definhar. Sua vida moribunda em agonia, como nenhum homem suportou desde então. Todos os seus ministros escolhidos foram odiados e abominados pelos mundanos. Em vez de serem ouvidos, eles foram escarnecidos, tratados como se fossem a escória de todas as coisas e a própria escória da humanidade. Olhe para os homens santos nos tempos antigos, como eles foram expulsos de cidade em cidade, perseguidos, afligidos, atormentados, apedrejados até a morte, onde quer que o inimigo tivesse poder para fazê-lo. Aqueles amigos dos homens, aqueles verdadeiros filantropos, que vieram com corações cheios de amor e mãos cheias de misericórdia e lábios cheios de fogo celestial e almas que ardiam com santa influência. Aqueles homens foram tratados como se fossem espiões no acampamento, como se fossem desertores da causa comum da humanidade, como se fossem inimigos e não como realmente eram os melhores amigos. Não suponham, meus amigos, que os homens gostem mais do evangelho agora do que antes. Há uma ideia de que o homem está crescendo, melhorando e evoluindo. Eu não acredito nisso. Você está piorando. Em muitos aspectos, os homens podem ser melhores, exteriormente melhores, mas o coração por dentro ainda é o mesmo. O coração humano de hoje, dissecado, seria exatamente como o coração humano de 1000 anos atrás. O fel da amargura dentro desse peito é tão amargo quanto o fel da amargura do antigo Simão. Temos em nossos corações a mesma oposição latente à verdade de Deus e, portanto, encontramos homens desde a antiguidade que desprezam o evangelho. Devo, ao falar do evangelho rejeitado, me esforçar para apontar as duas classes de pessoas que igualmente desprezam a verdade. Os judeus fazem disso uma pedra de tropeço e os gregos consideram isso uma loucura. Agora, esses dois cavalheiros muito respeitáveis, o judeu e o grego, não vou fazer desses indivíduos antigos o objeto de minha condenação, mas os considero membros de um grande parlamento, representantes de um grande eleitorado, e tentarei mostrar que, se toda a raça de judeus, ou seja, os que se escandalizam com o evangelho, fosse eliminada, ainda haveria um grande número no mundo que responderia pelo nome de judeus, para quem Cristo é uma pedra de tropeço. E que se a Grécia fosse engolida por algum terremoto e deixasse de ser uma nação, ainda haveria o grego para quem o evangelho seria loucura. Vou simplesmente apresentar o judeu e o grego e deixá-los falar um momento para você, a fim de que você possa ver os cavalheiros que os representam, os homens representativos, as pessoas que representam muitos de vocês, que ainda não foram chamados pela graça divina. O primeiro é o judeu. Para ele, o evangelho é uma pedra de tropeço. Um homem respeitável, o judeu foi em sua época. Toda a religião formal estava concentrada em sua pessoa. Ele subia ao templo com muita devoção, dava o dízimo de tudo que tinha, até da hortelã e do cominho. Você o veria jejuar 2 vezes na semana, com o rosto todo marcado de tristeza e contrição.
Se você olhasse para ele, ele tinha a lei entre os olhos. Havia o filactério e as bordas de suas vestes de grande largura, para que ele nunca fosse considerado um cão gentio, para que ninguém jamais pudesse conceber que ele não era um hebreu de descendência pura. Ele tinha uma ascendência sagrada, ele veio de uma família piedosa, um homem bom era ele. Ele não podia suportar aqueles saduceus que não tinham religião. Ele era um homem completamente religioso, defendia sua sinagoga, não queria aquele templo no Monte Gerizim, não suportava os samaritanos, não se relacionava com eles. Era um religioso de primeira ordem, um homem do melhor tipo, um espécime de homem que é moralista e que ama as cerimônias da lei. Assim, quando ele ouviu falar de Cristo, ele perguntou quem era Cristo. O filho de um carpinteiro. Ah, filho de carpinteiro, e o nome de sua mãe era Maria, e o nome do seu pai José. Isso, por si só, é presunção suficiente, disse ele. Prova positiva, de fato, de que ele não pode ser o Messias. E o que ele diz? Porque ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, isso não serve. Além disso, diz ele, não é pelas obras da carne que alguém pode entrar no reino dos céus. O judeu deu um nó duplo em seu filactério de uma vez. Ele pensou que teria as bordas de sua roupa dobradas. Ele se curva ao Nazareno? Não, não. E se um discípulo atravessasse a rua, ele pensava que o lugar estava poluído e não pisava em seus passos. Você acha que ele desistiria da religião do seu velho pai? A religião que veio do Monte Sinai? Aquela velha religião que jazia na arca e os querubins ofuscantes? Ele desistiu disso? Não ele. Um impostor vil, isso é tudo que Cristo era aos seus olhos. Ele pensou assim, uma pedra de tropeço para mim. Eu não posso ouvir sobre isso. Eu não vou ouvi-lo. Consequentemente, ele fez ouvidos moucos a toda a eloquência do pregador e não ouviu nada. Adeus, velho judeu. Você dorme com seus pais e sua geração é uma raça errante, ainda andando pela terra. Adeus, acabei com você. Infelizmente, pobre miserável, aquele Cristo que foi a sua pedra de tropeço será o seu juiz. E sobre a sua cabeça estará aquela alta maldição. Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mas vou descobrir o senhor judeu, entre aspas, aqui, no Exiterral, esta manhã. Pessoas que correspondem à sua descrição, para quem Jesus Cristo é uma pedra de tropeço. Deixe-me apresentá-los a vocês mesmos, alguns de vocês. Você também era de uma família piedosa, não era? Sim. E você tem uma religião que ama. Você a ama até onde vai a crisálida, o exterior, a cobertura, a casca. Você não teria uma rúbrica alterada, nem um daqueles queridos arcos antigos derrubados, nem os vitrais removidos por todo o mundo. E qualquer homem que dissesse uma palavra contra tais coisas, você o consideraria um herege de uma vez. Ou talvez você não vá a tal lugar de adoração, mas você ama uma velha e simples casa de reunião onde seus antepassados adoravam, chamada de Capela Dissidente. Ah, é um lindo lugar simples. Você o ama. Você ama as suas ordenanças. Você ama seu exterior. E se alguém falasse contra o lugar, você se sentiria aborrecido. Você acha que o que eles fazem lá, eles deveriam fazer em todos os lugares. Na verdade, sua igreja é modelo. O lugar aonde você vai é exatamente o tipo de lugar para todos. E se eu perguntasse por que você esperaria ir para o céu, talvez você dissesse, porque sou batista, ou porque sou episcopal, ou qualquer outra denominação a qual você pertença. Para você mesmo, eu sei que Jesus Cristo será uma pedra de tropeço para você. Se eu vier e lhe disser que todas as suas idas à casa de Deus não valem nada, se eu lhe disser que todas as vezes que você cantou e orou, tudo isso não vale nada aos olhos de Deus, porque você é um hipócrita e formalista. Se eu lhe disser que seu coração não está bem com Deus e que, a menos que seja realmente regenerado por graça soberana, tudo o que é externo não serve para nada. Sei o que você dirá. Não verei mais aquele jovem. É um obstáculo, uma pedra de tropeço.
Se você tivesse entrado em qualquer lugar onde tivesse ouvido o formalismo ser exaltado, se lhe dissessem, isto você deve fazer, e este outro dever você deve fazer, e então você será salvo, você o aprovaria altamente. Mas quantos existem externamente religiosos, em cujo caráter você não poderia encontrar nenhuma falha, mas que nunca tiveram a influência regeneradora do Espírito Santo, que nunca foram obrigados a prostrar-se diante da cruz do Calvário, que nunca viraram um olhar desejoso para aquele Salvador crucificado, que nunca colocou sua confiança naquele que foi morto pelos filhos dos homens e nele somente, sem nenhuma justiça que venha da lei, que diz, ser propício a mim, o pecador, ou miserável homem que sou. Eles amam uma religião superficial, mas quando o homem fala mais profundamente do que isso, eles o colocam de lado. Você pode amar tudo o que é externo à religião, assim como pode amar um homem por suas roupas, não se importando com o próprio homem. Se sim, sei que você é um daqueles que rejeitam o verdadeiro evangelho. Você me ouvirá pregar, e enquanto eu falar sobre as coisas externas, você me ouvirá com atenção e gosto. Isso é no que um coração legalista se deleita. Enquanto eu defendo a moralidade e boas obras e argumento contra a embriaguez ou mostro a hedionda quebra do dia do Senhor, tudo muito bem. Mas se uma vez eu disser, a menos que vos converteis e vos torneis como criancinhas, de modo algum podereis entrar no reino de Deus. Se uma vez eu lhe disser que você deve ser eleito por Deus, que você deve ser comprado com o sangue do Salvador, que você deve ser convertido pelo Espírito Santo por um dom gratuito e soberano, que não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Você dirá, ele é um fanático, fora com ele, não queremos ouvir mais isso. Cristo crucificado é para o judeu o cerimonialista, o legalista, o moralista, o que acredita em suas obras e decisões, uma pedra de tropeço. Mas há outra espécime desse judeu a ser encontrado. Ele é completamente ortodoxo em seus sentimentos. Quanto às formas e cerimônias, ele não pensa nelas. Ele vai a um local de adoração onde aprende a sã doutrina. Ele não ouvirá nada além do que é verdadeiro. Ele gosta que tenhamos boas obras e moralidade. Ele é um bom homem e nenhum homem pode encontrar falhas nele. Aqui está ele, regular em seu banco de domingo. No mercado, ele caminha diante dos homens com toda a honestidade. Você pode imaginar. Pergunte a ele sobre qualquer doutrina e ele pode lhe dar uma dissertação sobre isso. Na verdade, ele poderia escrever um tratado sobre qualquer coisa na Bíblia e muitas outras coisas. Ele sabe quase tudo e aqui, no sótão escuro da cabeça e mente, sua religião fez morada. Ele tem um melhor e grande salão em seu coração, mas sua religião nunca vai lá. Isso é fechado contra a verdade. Ele tem dinheiro lá. Dinheiro, mundanismo, ou ele tem outra coisa. Amor próprio, orgulho, tudo habitando no seu coração. Mas o evangelho não. O evangelho fica apenas na cabeça e nunca no coração. Talvez ele goste de ouvir pregação experiencial. Ele admira tudo isso. Na verdade, ele ama tudo o que é bom, mas então ele não tem nenhum som em si mesmo, ou melhor, tudo é som e não há substância. Ele gosta de ouvir a verdadeira doutrina, mas ela nunca penetra em seu homem interior. Você nunca o vê chorar. Pregue a ele sobre Cristo crucificado, um assunto glorioso, e você nunca verá uma lágrima rolar por sua face. Conte a ele sobre a poderosa influência do Espírito Santo. Ele o admira por isso, mas nunca teve a mão do Espírito Santo em sua alma. Conte-lhe sobre a comunhão com Deus, mergulhando no mar mais profundo da divindade e se perdendo em sua imensidão. O homem adora ouvir, mas nunca experimenta, nunca comungou com Cristo. E assim, uma vez que você começa a atingir o alvo, quando você o coloca sobre a mesa, pega sua faca de dissecação, começa a cortá-lo e mostrar-lhe seu próprio coração, deixe-o ver o que é por natureza e o que deve se tornar pela graça. O homem começa a rejeitar, ele não suporta isso, ele não quer nada disso. Cristo recebido por graça no coração, não verdadeiramente.
Embora ele ame o suficiente na cabeça, é para ele uma pedra de tropeço no coração e ele joga fora. Vocês se veem aqui, meus amigos? Veem-se como os outros vos veem? Veem-se como Deus os vê? Pois assim é. Aqui estão muitos para quem Cristo é tanto uma pedra de tropeço agora como sempre foi. Ó formalistas, eu falo com você, ó você que tem a casca de nós, mas abomina o caroço. Ó você que gosta dos enfeites e do vestido, mas não liga para aquela bela virgem que está vestida com isso. Ó você que admira a tinta e o ouropel, mas abomina o ouro maciço. Eu falo com você, eu pergunto a você, sua religião lhe dá um conforto sólido? Você pode encarar a morte com ela e dizer, eu sei que meu Redentor vive. Você pode fechar os olhos à noite, cantando como sua canção de véspera, eu devo perseverar até o fim, tão certo quanto o penhor é dado. Você pode bendizer a Deus pela aflição. Você pode mergulhar como está e nadar através de todas as inundações da provação. Você pode marchar triunfante pela cova dos leões, rir da aflição e desafiar o inferno. Você pode? Não. Seu evangelho é uma coisa efeminada, uma coisa de palavras e sons, e não de poder. Expulse-o de você, eu imploro, não vale a pena mantê-lo. E quando você vier diante do trono de Deus, você descobrirá que ele falhará com você, e falhará de modo que você nunca encontrará outro. Pois perdido, arruinado, destruído, você descobrirá que Cristo, que agora é Caio Alói, uma pedra de tropeço, será seu juiz. Eu descobri o judeu e agora devo descobrir o grego. Ele é uma pessoa com um exterior bem diferente do judeu. Quanto ao filactério, para ele é tudo lixo. E quanto à vestimenta de bainhas largas, ele a despreza. Ele não se importa com as formas de religião. Ele tem uma aversão intensa, de fato, a chapéus de abas largas ou a tudo que pareça ostentação externa. Ele aprecia a eloquência. Ele admira um ditado inteligente. Ele adora uma expressão pitoresca. Ele gosta de ler o último livro novo. Ele é grego e para ele o evangelho é tolice. O grego é um cavalheiro encontrado na maioria dos lugares hoje em dia, fabricado às vezes em faculdades, constantemente feito em escolas, produzido em todos os lugares. Ele está na bolsa, no mercado, tem uma loja, anda de carruagem, é um nobre, um cavalheiro, está em todo lugar, até na corte. Ele é completamente sábio. Pergunte qualquer coisa a ele e ele saberá. Peça uma citação de qualquer um dos antigos poetas ou de qualquer outra pessoa e ele pode lhe dar. Se você é um muçulmano e defende as reivindicações da sua religião, ele o ouvirá com muita paciência. Mas se você é um cristão e fala com ele sobre Jesus Cristo, pare com sua tagarelice, ele diz. Eu não quero ouvir nada sobre isso. Este cavaleiro grego acredita em todas as filosofias, exceto na verdadeira. Ele estuda toda a sabedoria, exceto a sabedoria de Deus. Ele busca todo o aprendizado, exceto o aprendizado espiritual. Ele ama tudo, exceto o que Deus aprova. Ele gosta de tudo o que o homem faz e nada que vem de Deus. É tolice para ele, tolice confusa. Você só precisa discursar sobre uma doutrina na Bíblia e ele fecha os ouvidos. Ele não deseja mais sua companhia. É tolice. O humanismo é o seu Deus. Encontrei este Senhor muitas vezes. Certa vez, quando vi, ele me disse que não acreditava em nenhuma religião. E quando eu disse que sim, e tinha esperança de que quando morresse iria para o céu, ele disse que ousava dizer que era muito confortável, mas não acreditava em religião, e que tinha certeza de que era melhor viver como a natureza tem ditado. Em outra ocasião, ele falou bem de todas as religiões e acreditou que eram muito boas em seu lugar e todas verdadeiras. E ele não tinha dúvidas de que se um homem fosse sincero em qualquer tipo de religião, ele finalmente ficaria bem. Mas tinha que ser algo privado. Eu disse a ele que não pensava assim e que acreditava que havia apenas uma religião revelada por Deus, a religião dos eleitos de Deus, a religião que é o dom de Jesus. Ele então disse que eu era um fanático fundamentalista e me desejou bom dia e adeus.
Para ele, isso era uma tolice. Ele não tinha nada a ver comigo. Ou ele não gostava de nenhuma religião, ou gostava de todas as religiões. Em outra ocasião, segurei-o pelo botão do paletó e discuti com ele um pouco sobre a fé. Ele disse: está tudo muito bem, creio que essa é a verdadeira doutrina protestante. Mas logo eu disse algo sobre a eleição e ele disse: eu não gosto disso. Muitas pessoas têm pregado isso e feito mal. Eu então insinuei algo sobre a graça gratuita e soberana, mas ele não poderia suportar. Era para ele uma tolice. Ele era um grego polido e achava que, se não fosse escolhido, deveria ser. Ele nunca gostou dessa passagem. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Ele achou que era muito desacreditável para a Bíblia, e quando o livro fosse revisado, ele não teve dúvidas de que seria cortado. Para tal homem, pois ele está aqui esta manhã, muito provavelmente veio para ouvir esta cana sacudida pelo vento, eu tenho que dizer isso. Ah, você, homem sábio, cheio de sabedoria mundana, sua sabedoria o manterá aqui. Mas o que você fará nas ondas do Jordão? A filosofia pode fazer bem para você se apoiar enquanto caminha por este mundo, mas o rio é profundo e você desejará algo mais do que isso. Se você não tiver o braço do Altíssimo para sustentá-lo na enchente e animá-lo com promessas, você afundará, homem. Afundará em depressão sem fim. Com toda a sua filosofia, você vai afundar. Com todo o seu aprendizado, você afundará e será arrastado para aquele terrível oceano de tormento eterno, onde ficará para sempre. Ah, gregos, pode ser tolice para vocês, mas verão o homem, seu juiz, e então se arrependerão do dia em que disseram que o Evangelho de Deus era tolice. Tendo falado até agora sobre o Evangelho rejeitado, agora falarei brevemente sobre o Evangelho triunfante. Para nós que somos chamados, tanto judeus como gregos, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aquele homem rejeita o Evangelho, despreza a graça e ri dela como uma ilusão. Aqui está outro homem que riu disso também, mas Deus o trará de joelhos. Cristo não morrerá por nada. O Espírito Santo não se esforçará em vão. Deus disse: minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o que me agrada e prosperará naquilo para o qual a enviei. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará abundantemente satisfeito. Se um pecador não for salvo, outro será pelo chamado eficaz. Sempre será assim. O judeu e o grego nunca despovoarão o céu. Os coros da glória não perderão um único cantor por toda a oposição de judeus e gregos, pois Deus disse isso. Alguns serão chamados, alguns serão salvos, alguns serão resgatados. Como dizem os versos: pereça a virtude humana como deveria, abominável, e o tolo com ela, que insulta seu Senhor. A expiação que o amor de um Redentor operou não é para você. Os justos não precisam disso. Veja tu aquela prostituta cortejando tudo o que ela encontra. O incômodo desgastado das ruas públicas. Ela mesma de manhã à noite, de noite à manhã. Sua própria aversão e tanto seu desprezo. O banho gracioso, ilimitado e gratuito cairá sobre ela quando o céu te negar, mas chamá-la. De tudo o que a sabedoria dita, esta é a deriva. Esse homem está morto em pecado e a vida é uma dádiva soberana. Se os justos e bons, entre aspas, não são salvos, se rejeita o Evangelho, há outros que devem ser chamados, outros que serão resgatados, pois Cristo não perderá os méritos de suas agonias, nem a compra de seu sangue. A nós que somos chamados. Recebi uma nota esta semana pedindo-me para explicar a palavra chamados, porque em uma passagem diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Enquanto em outra parece que todos os que são chamados devem ser escolhidos. Agora, deixe-me observar que há dois cantos, dois chamados. Como diz meu velho amigo John Bunyan, a galinha tem dois cantos: o cacarejar comum, que ela dá diariamente a cada hora, e o especial, que ela quer comunicar ao chamar seus pintinhos.
Portanto, há um chamado geral, um chamado feito a todo homem. Todo homem ouve. Muitos são chamados por ele. Todos vocês são chamados nesta manhã nesse sentido. Mas muito poucos são escolhidos. A outra é uma chamada especial, a chamada dos filhos. Você sabe como o sino toca na oficina para chamar os homens para o trabalho. Esse é o chamado geral. Um pai vai até a porta e grita: João, é hora do jantar. Esse é o chamado especial. Muitos são chamados com a chamada geral, mas não são escolhidos. A chamada especial é apenas para os filhos, e é isso que significa o texto. Para nós, que somos chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa ligação é sempre especial. Enquanto eu fico aqui chamando os homens, ninguém vem. Enquanto eu prego aos pecadores universalmente, nada de bom é feito. É como o relâmpago que você às vezes vê na noite de verão, lindo, grandioso, mas quem já ouviu falar de algo sendo atingido por ele? Mas a chamada especial é o flash bifurcado do céu. Atinge o lugar determinado. É a flecha lançada entre as juntas do arnês. O chamado que salva é como o de Jesus quando ele disse Maria, e ela disse a ele Rabone. Você sabe alguma coisa sobre esse chamado especial, meu amado? Jesus já te chamou pelo nome. Você consegue se lembrar da hora em que ele sussurrou o seu nome em seu ouvido, quando ele disse, vem a mim? Nesse caso, você considerará a verdade do que direi a seguir sobre isso, que é um chamado eficaz. Não há como resistir. Quando Deus chama com seu chamado especial, não há como se afastar. O coração foi mudado soberanamente. Eu sei que ri da religião. Eu desprezava, abominava, mas aquele chamado, eu não viria, mas Deus disse, você virá. Todo o que o Pai me deu virá. Senhor, eu não vou, mas você deve vir agora, disse Deus. E às vezes subo à casa de Deus quase com a resolução de não ouvir, mas devo ouvir. Como a palavra entrou em minha alma. Houve um poder de resistência? Não, fui derrubado. Cada osso parecia estar quebrado. Fui salvo pela graça eficaz. Apelo à vossa experiência, meus amigos. Quando Deus o tomou nas mãos, você poderia resistir a ele? Você se opôs ao seu ministro vezes suficientes. A doença não te derrubou. A doença não te trouxe aos pés de Deus. A eloquência não te convenceu. Mas quando Deus pôs a mão na obra, então que mudança! Como com Saulo, com seus cavalos indo para Damasco, aquela voz do céu disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo, Saulo, por que me persegues? Não havia como ir mais longe então. Essa foi uma chamada eficaz. Paulo não buscou a Cristo, Cristo buscou Paulo. Assim, novamente, o que Jesus deu a Zaqueu quando ele estava em cima da árvore. Pisando sob a árvore, ele disse, Zaqueu, desça, hoje devo ficar em sua casa. Ele desceu da árvore, pois um impulso todo-poderoso o puxou para baixo. E eu poderia contar a vocês alguns exemplos singulares de pessoas indo à casa de Deus e tendo seus personagens descritos, delineados com perfeição, de modo que disseram, ele está me pintando, ele está me pintando. Pode ser que exista tal pessoa aqui, e quando o chamado chega a um personagem peculiar, geralmente vem com um poder especial, soberano e infalível. Deus dá um pincel a seus ministros e mostra-lhes como usá-lo para pintar retratos realistas, e assim o pecador ouve o chamado especial. Não posso fazer o chamado especial, somente Deus pode fazê-lo, e deixo com ele. Alguns devem ser chamados, judeus e gregos podem rir, mas ainda há alguns que são chamados, tanto judeus quanto gregos. Então, para encerrar este segundo ponto, é uma grande misericórdia que muitos judeus tenham abandonado sua justiça própria. Muitos legalistas tenham abandonado seu legalismo e vieram a Cristo. Muitos gregos tenham curvado seu gênio e sabedoria diante do trono do Evangelho de Deus. Temos alguns desses. Como Cowper disse, nós nos gabamos de alguns ricos a quem o Evangelho influencia, e aquele que usa uma coroa e ora. Como restos de uma oliveira, eles mostram aqui e ali um no galho mais alto.
Zaqueus e Saulos não podem resistir ao chamado. Ninguém que o Pai deu ao Filho na eternidade pode. O Espírito os trará soberanamente. Agora chegamos ao nosso terceiro ponto, um evangelho admirado. Para nós que somos chamados por Deus, é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Agora, amados, isso deve ser uma questão de pura experiência entre suas almas e Deus. Se você for chamado por Deus nesta manhã, você saberá. Eu sei que há momentos em que um cristão tem que dizer: é um ponto que desejo saber. Frequentemente causa pensamentos ansiosos: eu amo o Senhor ou não? Eu sou dele ou não sou? Mas se um homem nunca em sua vida se reconheceu cristão, ele nunca foi cristão. Se ele nunca teve um momento de confiança, quando ele pôde dizer: agora sei em quem tenho crido, acho que não proferi uma coisa dura quando digo que aquele homem não poderia ter nascido de novo. Pois eu não entendo como um homem pode nascer de novo e não saber disso. Não entendo como um homem pode ser morto e depois ressuscitado sem saber. Como um homem pode passar da morte para a vida e não saber. Como um homem pode ser tirado das trevas para uma luz maravilhosa sem saber. Tenho certeza de que sei quando grito meu antigo verso: agora livre do pecado, eu ando livremente. O sangue do meu Salvador é minha libertação completa. A seus queridos pés contente eu me deito, um pecador salvo em adoração prestada. Há momentos em que os olhos brilham de alegria e podemos dizer: estamos persuadidos, confiantes, certos. Não desejo afligir ninguém que esteja em dúvida. Frequentemente, dúvidas sombrias prevalecerão. Há momentos em que você teme não ter sido chamado, quando duvida de seu interesse em Cristo. Que misericórdia é que não é o seu domínio de Cristo que o salva, mas o domínio dele sobre você. Que doce fato é que não é como você segura a mão dele, mas como ele segura a sua mão que o salva. No entanto, acho que você deveria saber em algum momento ou outro se você foi chamado por Deus. Se assim for, você me seguirá na próxima parte do meu discurso, que é uma questão de pura experiência. Para nós que somos salvos, é Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. O Evangelho é para o verdadeiro crente uma coisa de poder. É Cristo o poder de Deus, sim. Há um poder no Evangelho de Deus, além de toda descrição. Certa vez eu, como Mazepa, amarrado no cavalo selvagem da minha luxúria, mãos e pés amarrados, incapaz de resistir, galopava com os lobos do inferno atrás de mim, uivando por meu corpo e minha alma, como sua presa justa e legal. Veio uma mão poderosa que parou aquele cavalo selvagem, cortou minhas amarras, me colocou no chão e me trouxe para a liberdade. Há poder, Senhor? Sim, existe poder, e aquele que o sentiu deve reconhecê-lo. Houve um tempo em que eu vivia no forte e velho castelo dos meus pecados e descansava das minhas obras. Um trompetista veio até a porta e me pediu para abri-la. Eu com raiva o repreendi da muralha e disse que ele nunca deveria entrar. Apareceu um bom personagem com um semblante amoroso. Suas mãos estavam marcadas com cicatrizes onde os pregos foram cravados, e seus pés também tinham marcas de pregos. Ele ergueu sua cruz, usando-a como um martelo. Ao primeiro golpe, o portão do meu preconceito tremeu. No segundo, tremeu mais. No terceiro, ele caiu, e ele veio e disse: levanta-te e põe-te em pé, porque eu te amei com amor eterno. Uma coisa de poder, uma coisa poderosa. É uma coisa de poder sem fim. Eu senti isso aqui, neste coração. Tenho o testemunho do Espírito dentro de mim e sei que é uma coisa poderosa, porque me conquistou, me curvou. Como dizem os versos, somente sua graça soberana, do primeiro ao último momento, ganhou minha afeição e segurou minha alma com firmeza. O Evangelho para o cristão é uma coisa de poder. O que leva o jovem a dedicar-se como missionário à causa de Deus, a deixar pai e mãe e partir para terras distantes. É uma revelação de poder que faz isso. É o Evangelho. O que é que constrange aquele ministro, no meio da cólera, a subir aquela escada rangente e ficar ao lado da cama de alguma criatura moribunda que tem aquela doença terrível e contagiosa?
Deve ser uma coisa de poder que o leva a arriscar sua vida. É o amor da cruz de Cristo que o convida a fazê-lo. Quantas vezes eu andei no meio de vocês em Londres, quando a epidemia levava milhares? O que é aquilo que permite que o homem se levante diante de uma multidão de seus companheiros, todos reprovando, mas determinado a não falar nada além de Cristo e este crucificado? O que é o que o capacita a gritar como o cavalo de batalha de Jó na batalha? Ahá! E mover-se gloriosamente em poder. É uma manifestação de poder que faz isso. É Cristo crucificado. E o que encoraja aquela tímida mulher a caminhar por aquele caminho escuro na noite chuvosa para se sentar ao lado da vítima de uma febre contagiosa. O que a fortalece para passar por aquele covil de ladrões e passar pelos devassos e profanos. O que a influencia a entrar naquele cemitério de morte e ali se sentar e sussurrar palavras de conforto. O ouro a obriga a fazer isso. Eles são pobres demais para lhe dar ouro. A fama a obriga a fazer isso. Ela nunca será conhecida, nem escrita entre as mulheres poderosas desta terra. O que a faz fazer isso? É amor ao mérito? Não. Ela sabe que não tem escada diante do alto céu. O que a impele a isso? É o poder do Evangelho em seu coração. É a cruz de Cristo. Ela o ama e, portanto, diz: se todo o reino da natureza fosse meu, esse seria um presente muito pequeno. Amor tão maravilhoso, tão divino, exige minha alma, minha vida, meu tudo. Mas veja outra cena. Um mártir é levado às pressas para a fogueira. Os homens da alabarda estão ao seu redor. As multidões estão zombando, mas ele está marchando firmemente. Veja, eles o amarram com uma corrente ao redor de sua cintura na estaca. Eles amontoam feixes de gravetos ao redor dele. A chama está acesa. Ouça suas palavras. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. As chamas estão queimando em volta de suas pernas. O fogo está queimando até os ossos. Veja-o erguer as mãos e dizer: eu sei que meu Redentor vive. E embora o fogo devore este corpo, ainda em minha carne eu verei o Senhor. Veja-o agarrar a estaca e beijá-la como se a amasse. E ouça-o dizer: para cada corrente de ferro que o homem me cingir, Deus me dará uma corrente de ouro. Por todos esses feixes e essa ignomínia e vergonha, Ele aumentará o peso da minha glória eterna. Veja, todas as partes inferiores do seu corpo são consumidas. Ainda vive na tortura. Por fim, ele se curva e a parte superior do seu corpo cai. Enquanto ele cai, você o ouve dizer: em tuas mãos entrego meu espírito. Que mágica maravilhosa havia nele, senhores. O que tornou aquele homem forte? O que o ajudou a suportar aquela crueldade? O que o fez ficar imóvel nas chamas? Era a manifestação do poder. Era a cruz de Jesus crucificado. Pois para nós que somos salvos é o poder de Deus. Mas eis outra cena muito diferente. Não há multidão lá, é uma sala silenciosa. Há um catre pobre e uma cama solitária. Um médico de prontidão. Há uma jovem, seu rosto está pálido pelo consumir da febre. Há muito tempo o verme comeu sua bochecha, e embora, às vezes, o rubor viesse, era o rubor da morte, do destruidor enganoso. Lá ela jaz, fraca, pálida, desgastada, morrendo. Mas vê um sorriso em seu rosto, como se ela tivesse visto um anjo. Ela fala e há música em sua voz. Joana d'Arc, antigamente, não era tão poderosa quanto aquela garota. Ela está lutando com dragões em seu leito de morte. Mas veja a sua compostura e ouça seu soneto moribundo. Jesus, amante da minha alma, deixe-me voar para teu seio, enquanto as ondas perto de mim rolam, enquanto a tempestade ainda está alta e forte. Esconda-me, ó meu Salvador, esconda-me, até que a tempestade da vida passe. Seguro estou no meu guia e refúgio, ó, receba minha alma finalmente. E com um sorriso ela fecha o olho na terra e o abre no céu. O que permite que ela morra assim é o poder de Deus para a salvação, é a cruz, é Jesus crucificado. Tenho pouco tempo para discorrer sobre o outro ponto,
Está longe de mim cansá-lo com um sermão prolongado e prosaico, mas devemos dar uma olhada na outra declaração. Cristo é, para os chamados, a sabedoria de Deus, assim como o poder de Deus. Para um crente, o Evangelho é a perfeição da sabedoria. E se não parece assim para os ímpios, é por causa da perversão do julgamento resultante de sua depravação. Uma ideia há muito possui a mente pública de que um homem religioso dificilmente pode ser um homem sábio. Tem sido costume falar de infiéis, ateus e deístas como homens de pensamento profundo e intelecto abrangente, e tremer pelo polemista cristão como se ele certamente caísse nas mãos de seu inimigo. Mas isso é puramente um erro, pois o Evangelho é a soma da sabedoria, um epítome do conhecimento, um tesouro da verdade e uma revelação de segredos misteriosos. Nele vemos como a justiça e a misericórdia podem se casar. Aqui vemos a lei inexorável inteiramente satisfeita e o amor soberano afastando o pecado em triunfo. Nossa meditação sobre ele amplia a mente e, à medida que ele se abre para nossa alma em sucessivos flashes de glória, ficamos surpresos com a profunda sabedoria manifestada nele. Ah, queridos amigos, se você busca a sabedoria, você a verá exibida em toda a sua grandeza, não no equilíbrio das nuvens, nem na firmeza dos fundamentos da terra, não na marcha medida dos exércitos do céu, nem no movimento perpétuo das ondas do mar, não na vegetação com todas as suas belas formas de fadas, nem no animal com seu maravilhoso tecido de nervos, veias e tendões, nem mesmo no homem, essa última e mais elevada obra do Criador. Mas vire-se e veja esta grande visão: um Deus encarnado na cruz, um substituto que expia a culpa mortal, um sacrifício que satisfaz a vingança do céu e liberta o pecador rebelde. Aqui está a sabedoria essencial, entronizada, coroada, glorificada. Admirem vocês, homens da terra, se não forem cegos. E você que se gloria em seu aprendizado, incline suas cabeças em reverência e reconheça que toda a sua habilidade não poderia ter inventado um evangelho ao mesmo tempo tão justo para Deus, tão seguro para o homem. Lembrem-se, meus amigos, que embora o evangelho seja sabedoria em si mesmo, ele também confere sabedoria a seus alunos. Ele ensina aos jovens sabedoria e discrição e dá entendimento aos simples. Um homem que é um admirador crente e um amante sincero da verdade, como é em Jesus, está no lugar certo para seguir com vantagem qualquer outro ramo da ciência. Confesso que tenho uma prateleira na cabeça para tudo agora. Tudo que leio, sei onde colocá-lo. Tudo que aprendo, sei onde guardá-lo. Houve um tempo, quando eu lia livros e mais livros, colocava todo o meu conhecimento em gloriosa confusão. Mas desde que conheci Cristo, coloquei Cristo no centro como o meu sol, e cada ciência gira em torno dele como um planeta, enquanto as ciências menores são satélites e luas. Cristo é para mim a sabedoria de Deus. Eu posso aprender tudo agora e tudo ficará no lugar certo. A ciência de Cristo crucificado é a mais excelente das ciências. Ela é para mim a sabedoria de Deus. Ó jovem, construa seu estúdio no Calvário. Lá, levante seu observatório e examine pela fé as coisas sublimes da natureza criadas pelo teu Deus. Tome para si a cela de um eremita no jardim do Getsêmani e lave sua testa com as águas de Siloé. Deixe a Bíblia ser seu clássico padrão, seu último apelo em questões de discórdia e dúvida. Deixe sua luz ser sua iluminação e você se tornará mais sábio do que Platão, mais verdadeiramente instruído do que os 7 sábios da antiguidade. E agora, meus queridos amigos, solene e sinceramente, como diante de Deus, apelo a vocês. Vocês estão reunidos aqui esta manhã, eu sei, por diferentes motivos. Alguns de vocês vieram por curiosidade, outros são meus ouvintes regulares. Alguns vieram de um lugar e outros de outro. O que você me ouviu dizer esta manhã? Eu lhes falei de 2 classes de pessoas que rejeitam a Cristo: o religioso, que tem uma religião formal e nada mais, e o homem do mundo, que chama nosso evangelho de tolice. Agora, coloque sua mão em seu coração e pergunte a si mesmo nesta manhã: eu sou um destes? Se você for, então caminhe pela terra
com todo o seu orgulho. Então vá como você entrou, mas saiba que por tudo isso o Senhor o levará a julgamento. Saiba que suas alegrias e deleites desaparecerão como um sonho, e como o tecido infundado de uma visão, serão varridos para sempre. Além disso, saiba disso, ó homem, que um dia, nos salões de Satanás, lá no inferno, talvez eu possa vê-lo entre essa miríade de espíritos que giram para sempre em um círculo perpétuo com as mãos sobre o coração. Se a tua mão for transparente e a tua carne transparente, eu olharei através da tua mão e da tua carne e verei o teu coração por dentro. E como devo vê-lo? Colocado em meio ao incêndio, e lá você deve girar para sempre, com um verme roendo dentro de seu coração, que nunca morrerá. Uma chama de fogo em torno de seu coração sempre torturado e que nunca apaga. Bom Deus, que esses homens não rejeitem e desprezem a Cristo, mas que este seja o momento em que serão chamados eficazmente. Para o restante de vocês que foram chamados, não preciso dizer nada. Quanto mais você viver, mais poderoso você descobrirá que o Evangelho é. Quanto mais profundamente ensinado por Cristo você for, quanto mais você viver sob a influência constante do Espírito Santo, mais você saberá que o Evangelho é uma manifestação de poder, e mais você também o entenderá como uma manifestação de sabedoria. Que todas as bênçãos recaiam sobre você e que Deus venha estar conosco também à noite. Como dizem os versos, que homens ou anjos cavem as minas onde brilha o tesouro dourado da natureza. Aproximando-se da doutrina da cruz, todo o ouro da natureza parece apenas escória. Civis blasfemadores com desdém pronunciarem as verdades de Jesus em vão, enfrentaremos o escândalo e a vergonha, e cantaremos e triunfaremos em seu nome.